esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, que o evangelho que nós ouvimos, perdoe nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode sentar um pouquinho, por favor. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na paróquia Santo Antônio, saúdo todas as crianças, em especial a turma da catequista Joyce, que hoje está participando da liturgia. E a você, meu irmão, a você, minha irmã, que reza conosco através do sistema de transmissão da nossa paróquia, graças ao trabalho da PASCOM, Pastoral da Comunicação, que temos em nossa paróquia, evangelizando pelas redes sociais. A igreja celebra neste final de semana uma das maiores festas da religião católica, a festa solene de Pentecostes. A palavra Pentecostes vem de penta, que significa 5, portanto, no calendário, a festa de Pentecostes é celebrada 50 dias depois da outra festa chamada Páscoa. Estas duas festas, elas são da história do povo de Israel. A primeira festa, a Páscoa, o povo de Israel celebrava todos os anos, recordando a libertação que Deus realizou para o seu povo, libertando assim o seu povo da escravidão do Egito, atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto. Foi exatamente na festa anual da Páscoa que nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado à morte e foi executado na cruz, sepultado em Jerusalém. Enquanto a cidade de Jerusalém estava repleta de peregrinos, o evento aconteceu. E no domingo, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos apóstolos. Então a Páscoa, que era uma festa judaica, com a paixão, morte e ressurreição, se tornou o maior momento da fé cristã. A paixão, morte e ressurreição de Jesus. E nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho o que aconteceu no domingo de Páscoa. Jesus ressuscitado apareceu aos apóstolos que estavam tristes, enlutados e fechados dentro de uma sala. Jesus apareceu e soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Então é através de Jesus que o mundo recebe o Espírito Santo de Deus. Depois, durante 40 dias da ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu aos apóstolos e a outras pessoas, para que todos comprovassem que ele estava vivo e ressuscitado. Mesmo tendo sido sepultado, voltou a viver por obra de Deus. Então, no domingo passado, nós celebramos a ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus e disse aos apóstolos: fiquem aqui, não saiam de Jerusalém,
virá do alto o defensor, o Espírito da verdade, que vos ajudará a viver daqui para frente. Então, 10 dias depois, solenidade de Pentecostes. Esta solenidade já existia também como a Páscoa no calendário dos judeus. Era um dia especial, era uma festa, em que as pessoas ofereciam a Deus os primeiros frutos de suas lavouras. 50 dias depois da Páscoa, novamente, muita gente ia a Jerusalém. Foi exatamente neste dia que os apóstolos, estando em oração, recebem o Espírito Santo, que vem primeiro com um sinal, como se fosse um trovão, uma ventania, e enche toda a casa onde eles estavam. Maria também estava presente, e aparece línguas como de fogo, e estas línguas repousam sobre cada um deles, e eles ficam cheios do Espírito Santo. Mas a nossa pergunta para hoje é: quem é o Espírito Santo? Esta pergunta é fundamental. O Espírito Santo, diz Santo Agostinho, é o amor que une o Pai e o Filho. O Pai ama o Filho. O Filho, Jesus, ama a Deus Pai. Então, este amor que um tem pelo outro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, a Santíssima Trindade são três pessoas que formam um único Deus. E Jesus, vindo ao mundo, prepara as pessoas através da palavra, dos ensinamentos e do pedido de conversão, para dar uma vida nova à humanidade. E quando Jesus sopra no evangelho de hoje, ele está soprando sobre o mundo esta presença do Espírito Santo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, as únicas pessoas que tinham o Espírito Santo sobre si eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Somente aqueles que eram ungidos com o óleo. Então, a partir de Jesus, que morreu e ressuscitou, toda a humanidade recebe o Espírito Santo, desde que receba o batismo. Então, a pessoa do Espírito Santo é santificadora. O Pai criou, o Filho redimiu e o Espírito santifica. E o Espírito Santo constantemente realiza as obras de Deus através de Jesus Cristo. Então nós podemos pensar, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Esta pergunta também é muito importante. Todos nós recebemos o Espírito de Deus no dia do nosso batismo, como hoje. Depois desta missa, nós teremos o batismo de 7 crianças. Olha, 7, número do Espírito Santo, que bonito. Hoje, 7 crianças vão receber o batismo. Todos nós, através do batismo, nos tornamos santuário de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, assim como eu, somos santuários de Deus. Deus habita a nossa vida. E o batismo nos dá esta graça. Só que nós, na maioria dos casos, fomos batizados ainda pequenos. Poucos se recordam do dia do batismo. Então, além do batismo, nós temos o outro sacramento próprio da Santíssima Trindade do Espírito Santo, que é o sacramento da crisma, onde a própria pessoa que recebeu o batismo lá atrás, ela professa a fé e ela se entrega ao Espírito Santo, para que assim, sendo ungida com o óleo do crisma, o Espírito Santo pode dar a ela os 7 dons do Espírito.
E o Espírito Santo agindo em sua vida a partir da crisma, leva a pessoa a cumprir a vontade de Deus, que é a sua missão. Cada um de nós temos uma missão. Ninguém veio ao mundo e se tornou filho de Deus à toa. Além de sermos amados por Deus, Deus também quer a nossa felicidade. E quando fazemos o bem, a caridade, realizamos o serviço, o nosso coração se enche de uma santa alegria. É a alegria do Espírito Santo. É o que nós ouvimos nas leituras bíblicas de hoje. A primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos que os apóstolos cheios do Espírito Santo saem e vão para a praça. A cidade lotada de peregrinos. E eles começam a anunciar o Evangelho, a contar abertamente que Jesus, aquele que tantos ouviram falar, morreu, ressuscitou e agora está vivo. E é necessário crer nele para se ter a salvação eterna. Então os apóstolos, cheios deste Espírito, agora são corajosos e vão para a praça pública anunciarem o Evangelho de Jesus. E sabe que somente Pedro, ao fazer o discurso, estava tão cheio do Espírito Santo que mais de 5.000 pessoas se converteram ao ouvirem a pregação de São Pedro. Então, a partir de Pentecostes, acontecem atos próprios da missão da igreja. Os apóstolos começam a evangelizar todas as pessoas. E a segunda leitura, o apóstolo Paulo fala algo maravilhoso, que somente quem tem o Espírito Santo pode proclamar que Jesus é o Senhor. Então, todos nós que recebemos o Espírito Santo, proclamamos que Jesus é o nosso Senhor. E não para por aí. A segunda leitura hoje fala: vocês que receberam o Espírito Santo são membros do corpo do Cristo, onde Jesus é a cabeça do corpo e a igreja é o seu corpo. Quem é a igreja? Somos todos nós. Pelo batismo nos tornamos igreja viva. E o Espírito Santo é a vida deste corpo. É o Espírito Santo que nos une a Jesus, o cabeça. É este Espírito que dá vida. Então os dons vão sendo dados a todos os membros para que cada pessoa possa servir a comunidade. Com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades. E quanto serviço tem na obra do Senhor? Todos nós podemos dar o nosso sim para ser catequista, para ser missionário, para ser padre, para ser religiosa, para fazer visita aos doentes, para promover a caridade. E por que não dizer até lavar as cadeiras hoje lá no barracão, que está sendo necessário por causa da missa da noite? Isso é serviço. Fazer algo por alguém, até lavar cadeiras, é obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai nos dando criatividade, vai nos dando espaço, vai nos dando abertura, vai nos enchendo de um desejo de fazer algo pelas pessoas. E quantas pessoas cheias do Espírito Santo estão fazendo algo pelo povo do Rio Grande do Sul? Estão organizando, estão arrecadando, estão enviando, estão levando. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Onde se tem a caridade, Deus aí está. Então a nossa oração hoje sempre deve ser: Espírito Santo, ilumina a minha vida, ilumina o meu coração e me ajude a servir. E cada um de nós poderá contribuir e muito para o crescimento do reino de Deus. Então queremos hoje pedir ao Espírito Santo que se derrame sobre a nossa comunidade, que traga nos nossos corações toda a luz, todo o fogo, toda a graça, para que possamos evangelizar e crescermos na santidade. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos